pessoal, tudo bem? Meu nome é Wagner Argulo e eu sou professor da disciplina de Língua Latina. Bom, nas nossas duas últimas aulas, nós tratamos da expansão política e econômica do Estado romano, né? E da consequente expansão da língua latina, já que o latim era a língua de Roma, né? Já nessa aula, nós vamos tratar de aspectos estruturais do latim, aspectos efetivamente linguísticos, né? Mais especificamente das declinações do latim, certo? Que consistiam em nós indicarmos a função sintática de nomes, né? Ou seja, substantivos, adjetivos e pronomes, mas no nosso caso aqui estaremos com o foco nos substantivos, né? Então as declinações consistiam em nós utilizarmos morfemas de caso, ou seja, morfemas que indicavam a função sintática na própria palavra, certo? E nisso a gente chega na primeira distinção a ser feita, porque gera alguma confusão em quem começa a estudar latim, que é a diferença entre conjugação e declinação. Eu já vi uma pessoa, certa feita, dizer que ia declinar os verbos do latim, né? Essa pessoa estava estudando latim, né? E na hora eu percebi que isso era errôneo, porque os verbos não são declinados, os verbos são conjugados, né? Porque a conjugação é a flexão em tempo, modo, número e pessoa dos verbos, né? Enquanto a declinação é a flexão em gênero, número e caso dos nomes, né? Que, como eu já falei para vocês aqui, o nosso foco nos nomes é nos substantivos, tá? Então, no português, nós já temos a flexão de gênero e número, que já é conhecida de vocês, e no latim, nós temos os morfemas que, além de indicarem gênero e número, indicam também o caso da palavra, ou seja, a função sintática em que a palavra se encontra. Então, esses morfemas de caso nos permitem que, independentemente da posição em que a palavra se encontra na oração, nós identifiquemos a sua função sintática, porque ela já está marcada na palavra, certo? Então, se a palavra estiver exercendo a função de sujeito, o morfema vai indicar a função de sujeito na palavra. Se ela estiver na função de objeto direto, esse morfema vai estar marcado na palavra, né? E o conjunto desses morfemas que indicam gênero, número e caso, ou seja, função sintática, é chamado de declinação. Então nós temos um conjunto desses morfemas que compõe a primeira declinação, o outro que compõe a segunda declinação, outro conjunto que compõe a terceira, a quarta e a quinta. E são 5. Tá? Mas vamos lá. Bom, temos aqui a seguinte frase em latim: Pueri, puellas clamaverunt, que significa os meninos chamaram as meninas, né? Temos aqui a mesma frase, aqui em latim, aqui em cima, eu estou indicando com o cursor do mouse em português, certo? Então notem que pueri está na função de sujeito, como eu indico aqui, né? Vocês podem ver no cursor do mouse. Puellas está exercendo a função de objeto direto e clamaverunt é o verbo, conjugado no pretérito perfeito. Tá? Então, o que nos permite saber em latim que pueri está na função de sujeito é esse morfema aqui, grifado em vermelho, tá? Que é o morfema que está no caso chamado nominativo.
que é o sujeito em latim. Eu vou explicar isso. Bom, mas o que nos permite saber que ela está na posição de sujeito é esse morfema aqui. Da mesma forma, o que nos permite saber que puelas está exercendo a função de objeto direto é o morfema as aqui, grifado em vermelho. Tá? Por isso, não importa se puelas estivesse no início da frase e pueri depois, né? Não importa se tivéssemos puelas, pueri clamaverunt, ou pueri clamaverunt puelas, ou puelas clamaverunt pueri. Né? Que em qualquer uma dessas ordens nós saberíamos que pueri era o sujeito e puelas o objeto direto da frase. Claro que isso poderia dificultar um pouco a compreensão imediata, mas nós saberíamos quem seria o sujeito e quem seria o objeto direto, porque isso está marcado aqui, como vocês podem ver, quando eu indico com o cursor do mouse, isso está marcado na própria palavra. Tá? E nisso nós chegamos numa questão importante do português, que eu falei na apresentação da disciplina, que é o fato do português ser uma língua SVO, ou seja, uma língua de posição fixa, sujeito, verbo, objeto. Tá? Por quê? Porque na transformação do latim para o português, esses morfemas que indicam a função sintática, aqui grifados em vermelho, o i e o as, e os demais de todas as declinações, se perderam, né? De modo que nós não temos hoje, no português, nenhum morfema que nos permita identificar a função sintática marcados na palavra, certo? De modo que, se nós mudarmos a posição dos termos na oração, a função sintática vai ser modificada, porque o que nos permite hoje identificar a função sintática é justamente a posição, porque por morfema não é mais possível identificar. Vamos ver. Então temos aqui: os meninos chamaram as meninas. Né? O que nos permite interpretar os meninos como sujeito e as meninas como objeto é o fato de os meninos estarem no início da frase e as meninas no final. E tanto isso é verdade que, se nós modificarmos essa ordem e colocarmos as meninas no início e os meninos no fim, e tivermos as meninas chamaram os meninos, automaticamente as funções sintáticas dessas palavras vão se modificar. Né? Então as meninas, que eram objeto direto na frase de cima, vão passar a ser sujeito na de baixo. Ou seja, eu modifiquei a posição do termo, a função sintática se modificou. O que indica que a função sintática é determinada hoje pela posição. E notem que, quando as meninas estavam na função de objeto direto, e quando foram mudadas para a posição de sujeito, nenhuma mudança de morfema aconteceu. Nenhuma. Absolutamente nada em termos de morfema se modificou. Tá? Já em latim, situação diversa ocorre. No momento em que a função sintática se modifica, automaticamente o morfema tem que ser outro. Né? Até porque sem o morfema não tem como a gente saber que a função sintática se modificou. Que é o exemplo que a gente tem aqui abaixo. Né? Se eu quiser colocar a palavra puer, que na palavra de cima era o sujeito, e eu quiser colocar como objeto direto, eu tenho que mudar o morfema. Né? Da mesma forma, puella, que era objeto direto na de cima, se eu quiser colocar na função de sujeito, eu tenho que mudar o morfema também, que é o morfema de caso, ao qual já me referi. Então, em cima, com puer na função de sujeito e puella na de objeto direto, nós tínhamos pueri, puellas, clamaverunt. Já na de baixo, em que puer passa a ser objeto direto e puella sujeito, nós mudamos os morfemas. Temos que mudar os morfemas e passamos a ter pueros, puelle, clamaverunt.
Então notem que quando era sujeito, o morfema era I. Quando passou ao objeto direto, o morfema passou a ser os. Da mesma forma, poela, quando era objeto direto, o morfema de caso era as, e quando passou a sujeito, o morfema de caso passou a ou ae, mas a pronúncia é. Sendo que, em português, essa mudança de morfema não ocorre. Tá? Compreendendo isso, a gente compreende com facilidade a questão das declinações, porque a lógica é essa aqui que eu expliquei para vocês. Mas vamos lá. Bom, percebemos também, voltando aqui ao slide, que o latim é mais enxuto em termos de uso de palavras. Né? Nós não temos, por exemplo, a utilização de artigos. Né? E quando vamos colocar uma palavra no genitivo, por exemplo, que é a função de adjunto adnominal ou de complemento nominal, né? Nós utilizamos a preposição de. Por exemplo, a frase a coroa da rainha, né? Que em latim fica corona reginae, certo? Então reginae significa da rainha. Em português nós precisamos utilizar aí o de em conjunto com o a, para que junto com a palavra rainha nós tenhamos a atribuição da função de adjunto adnominal, a rainha. Já em latim isso não é necessário, porque o morfema de caso indica que se trata de um adjunto adnominal. Tá? Então, pelo fato de o latim ser mais enxuto na quantidade de palavras utilizadas nas orações, ele é chamado de língua sintética. Já o português, pelo fato de precisar de mais palavras para que o seu ordenamento sintático seja indicado, o que implica em maiores subdivisões, quando vamos analisar a palavra, é chamado por isso de língua analítica. Né? Então, essa também é uma distinção importante de se ter em mente. Agora, vamos às declinações em si. Né? Bom, aqui tem uma questão importante. Eu falei para vocês que no latim as funções sintáticas têm nomes diferentes do que a gente tem em português. Então, em português, em uma oração, nós chamamos as funções sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, complemento nominal, vocativo, adjunto adverbial. Né? No latim nós teremos essas mesmas funções, porém com nomes diferentes. Então, o sujeito será chamado de nominativo, o vocativo será chamado de vocativo mesmo, aí não muda. O adjunto adnominal e o complemento nominal serão chamados de genitivo. O objeto indireto será chamado de dativo. O adjunto adverbial será chamado de ablativo. E o objeto direto será chamado de acusativo. Aqueles morfemas que eu mostrei para vocês aqui no final das palavras são esses aqui que estão elencados, compondo uma declinação. Nesse caso, é a primeira declinação. Né? Nós temos um conjunto de palavras do latim, e isso, quando vocês utilizarem o dicionário, e no módulo isso é indicado o tempo todo, vocês vão precisar de um dicionário de latim. Né? É fácil de adquirir um dicionário, não é caro, vocês vão ter que adquirir um. E vocês sempre vão ter, na hora em que olharem a palavra do dicionário, a indicação de que declinação a palavra pertence, certo? Bom, e aí, identificada a declinação a qual a palavra pertence, e isso a gente percebe olhando o genitivo singular, você vai ter a palavra no dicionário e logo ao lado a indicação do genitivo singular, né? Porque ele é diferente em cada declinação. É um morfema que não se repete em declinação nenhuma.
Então, nós identificamos a declinação pelo morfema de caso do genitivo singular. Então, temos aqui uma declinação e 6 casos, ou seja, 6 funções sintáticas diferentes, né? E temos o morfema da função sintática no singular e o morfema da função sintática no plural, né? Como eu estou indicando aqui com o cursor do mouse. Vocês vão ver também isso com maior detalhe no módulo, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos de tradução português-latim e latim-português, né? Para que fique mais claro. E quando eu fizer essas traduções, já é pressupondo que vocês conhecem as funções sintáticas, que vocês já estudaram sintaxe e já sabem como identificar as funções sintáticas, certo? Eu já estou pressupondo isso. Então temos aqui a frase: as cegonhas devoram as rãs, né? Então as cegonhas é o sujeito, ou seja, é o nominativo, né? Devoram, o verbo, e as rãs são o objeto direto, ou seja, o acusativo. Então vemos que as cegonhas é um termo que está no nominativo e no plural, tá? E é uma palavra da primeira declinação. Logo, nós vamos aqui na tabelinha da primeira declinação, como vocês podem ver aqui com o cursor do mouse, e vamos ver aqui, ó, qual é o morfema utilizado para indicar o nominativo plural, que é o morfema é, né? Então vamos colocar esse morfema aqui no final para indicar o nominativo plural. E a palavra vai ficar ciconie. E vamos a palavra rã, né? Que é rana, também da primeira declinação. Qual é o morfema que a gente utiliza no acusativo, ou seja, no objeto direto, para indicar essa função no plural? Vamos aqui, acusativo, olhem aqui o cursor do mouse, acusativo, plural, o morfema é as. É esse morfema que nos faz saber que a palavra rana, que significa rã em português, está na função de objeto direto, ou seja, na função de acusativo e no plural. Então nós colocamos aqui no final, como está em vermelho, o morfema as e passamos a ter ciconie ranas devorant, que significa as cegonhas devoram as rãs, certo? Se nós mudássemos esse morfema, tanto de ciconie quanto de ranas, a função sintática se modificaria e o sentido da frase também se modificaria, tá? E aqui eu tenho um exemplo ao contrário, de uma frase em latim e a tradução para o português. E aqui é interessante mais para vocês fazerem o exercício inverso, né? E também para perceberem a questão que eu falei para vocês, de que o latim é uma língua sintética, enquanto o português é uma língua analítica. Então temos aqui, Historiae vitae magistra est, que significa, a história é a mestra da vida. Então a lógica para a identificação das funções sintáticas é exatamente a mesma, tá? Então nós vamos aqui em história. Como o nosso foco aqui não foi a tradução para o latim, eu não grifei os morfemas em vermelho, mas nós podemos encontrar aqui o a, nominativo, temos o é, indicando o genitivo, né, da vida, e magistra, indicando o nominativo, porque concorda com o
nominativo de história, porque nós temos um predicativo do sujeito. Então a concordância é com o sujeito, é com o nominativo, certo? Então temos a história é a mestra da vida. Então notem que quando a gente tem a frase em latim, o número de palavras utilizada é menor, tá? Quando a gente traduz para o português, o número de palavras aumenta, né? Então a frase se torna mais analítica, né? Enquanto no latim ela é mais sintética. Nos demais slides, a lógica é exatamente a mesma desse que eu mostrei para vocês. A única diferença é a declinação. Os morfemas de caso é que vão se modificar, vão ser diferentes. Mas a lógica é exatamente a mesma. Isso vai ficar claro, vamos ver. Então temos aqui a segunda declinação. Aqui, nominativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo. Os morfemas dessas funções sintáticas que eu estou aqui indicando com o mouse, os morfemas correspondentes a cada uma delas no singular e no plural, do mesmo jeito que a primeira declinação, né? E embaixo exemplos de frases em que nós utilizamos essas declinações. Quando eu passo para a segunda declinação, eu já utilizo palavras tanto da segunda quanto da primeira, de forma acumulativa. Quando eu chego na terceira, eu utilizo da terceira, da segunda, da primeira. Na quarta, eu utilizo da quarta, terceira, segunda e primeira. Quando eu chego na quinta, eu uso da quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. Tá? Bom, então temos aqui, estimamos a prudência do filho da rainha, né? Bom, então nós temos aqui a prudência, que é um objeto direto, certo? E por ser um objeto direto, um acusativo, né, singular, e por ser uma palavra da segunda declinação, vamos ver aqui como fica o morfema utilizado para indicar a função sintática, tá? Então, a prudência é uma palavra que está no acusativo, certo? Prudência é uma palavra da primeira declinação, né? Se eu não me engano eu disse segunda, eu me equivoquei. Primeira declinação. Como nós vimos aqui, o acusativo singular é am, então ele está colocado aqui, certo? Indicando a função sintática de objeto direto. Temos da rainha, que é o genitivo, adjunto adnominal, certo? Rainha também, palavra da primeira declinação. O genitivo singular, como a gente viu aqui, é o ditongo. Se escreve ai, mas a gente pronuncia né? E temos mais um genitivo, que é um genitivo da segunda declinação. Olha aqui, genitivo singular i, que a gente tem em filii. Então, essa frase, estimamos a prudência do filho da rainha, em latim fica regina filii prudentiam extimamus. Bom, vocês podem notar que o verbo está no final, né? Porque também na apresentação eu falei sobre isso, porque essa é a ordem que, classicamente, os verbos aparecem em latim, no final, né? E em latim, os adjuntos costumam aparecer antes do núcleo, e é por isso que nós temos regina e filii antes de prudentiam, né? Então temos regina, filii, prudentiam, extimamus. Notem que a lógica é a mesma da primeira declinação, tá? E temos aqui uma outra frase no latim e português, que é agni per agris ambulant, né?
significa os cordeiros andam pelos campos. Então notem aqui a forma sintética como a frase se apresenta e a forma analítica como ela se apresenta em português. Forma sintética no latim, forma analítica no português. Eu vou continuar isso numa outra aula, porque essa já está com 25 minutos, para que não fique muito grande. Vamos lá. Até a aula seguinte.